mas antes de fazer o print que eu queria fazer aqui, eu notei uma coisa interessante aqui no VRAP, quando, nossa, quando a gente está com o robô aqui, né, dá para ver uma certa inclinação, não é 100% reto, né? Então isso aqui pode com certeza prejudicar a determinação dos parâmetros, né, que definem os vetores de script, né? Por esse motivo eu vou inclusive utilizar uma vista que aqui o VRAP oferece, que é justamente essa aqui, ó. Vou utilizar essa aqui, certo? A vantagem disso aqui é que você consegue ver a vista, né? E aqui tem a vista tridimensional, né? Então eu vou ir aqui, né? Certo? E eu vou selecionar o robô, certo? E eu vou deslocar com relação ao mundo, ao world, né? Tipo, o mundo, o que para nós seria como se fosse o espaço do trabalho. A posição que eu vou botar é 0.1 para ver o que fica. Isso. Com um deslocamento de 0.1 vocês conseguem ver que realmente ele fica reto, né? Então isso é o que a gente queria, né? E agora sim eu vou fazer o print, né, daquele robô. E aqui temos uma visão desde cada superior, lateral, né, e também frontal, né. Bom, o que a gente pode fazer aqui então nesse caso é fazer um print, vou fazer um print, que na verdade eu quero pegar a imagem e colar lá no quadro. Então eu vou no Paint, deixa eu ver se isso. E aí eu vou cortar e colar essas imagens, né? Então fazemos isso aqui. Aí vou minimizar aqui e trago para aqui. Isso. Vou colocar grande, só para a gente visualizar direitinho. Bom, nesse diagrama então, o que a gente está vendo? Bom, eu vou deixar o VRAP aberto, caso eu precisar uma melhora dessa imagem, eu posso já ir no VRAP e inclusive colocar alguns links e articulações como wireframe, né? Aquele desenho onde só vejo linhas e fica transparente. Uma coisa interessante aqui, inclusive que eu já tinha comentado com vocês, é detectar o tipo de articulação. Obviamente o VRAP ele me mostra o tipo de articulação no árbol hierárquico, né, que ele tem a árvore hierárquica, né, que é como se me mostrasse todos os componentes do corpo, né, quais são pais, quais são os filhos, né. E aí, na verdade, o que eu posso detectar nessa estrutura é que tem umas juntas, né. Essas juntas ou articulações, na verdade, elas têm uma característica. Bom, aqui estamos observando que é uma junta de revolução, né? Para isso, então, a gente pode mostrar as juntas e ver que realmente elas são de revolução, né? Então, pronto. A gente pode já logo a partir disso concluir que temos 6 juntas de revolução, cada uma com um grau de liberdade. Entretanto, se eu quero desenhar, né, ou pelo menos demarcar as distâncias dos links, demarcar a distância que há entre uma articulação e outra, eu acho que por enquanto a gente já com isso aqui, com essa imagem já dá para fazer muita coisa, né? Se por algum motivo ficar muito complexo de enxergar, eu vou voltar aqui ao VRAP e vou tentar explicar isso, né? Então vamos aqui no quadro, certo? E mais uma vez, né? Então eu vou usar todo esse quadro aqui, né? Eu vou riscar este. Então, a priori temos o que? Temos que definir os vetores do script, né? Cada articulação, nesse caso como é de revolução, cada articulação vai ter
um vetor que representa o deslocamento linear e o movimento angular também. Então, teríamos que definir esses vetores. Como a gente já viu, esses vetores são definidos como S, né? S, que por sinal pode ser escrito como V dividido, já seja por ômega, ou S, que pode ser pues, o twist, né? Dividido por V. Mas tanto faz. A questão aqui é que no final tudo isso é θ ponto, né? Lembrando que o twist pode ser escrito como S θ ponto. Só para lembrar isso aqui, né? Aí então, como aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma articulação de quê? De revolução, essa primeira. Então eu poderia, inclusive, acho que eu vou ter que dissolver rep novamente, porque isso está muito pequeno aqui e não dá para fazer todos os desenhos que a gente quer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou botar nessa posição aqui, que fica melhor. Eu vou ainda utilizar só essa cena aqui, isso, acho que fica melhor assim. Fica muito melhor assim. Aí eu vou fazer o quê? Essa articulação aqui, a join 2, eu vou colocar essa parcela aqui, o link, aqui eu vou colocar como wireframe, né? Lembrem que é uma estrutura, né? Certo? A estrutura está aqui. Só que tem um detalhe, eu não posso fazer essa modificação enquanto ele esteja com play, né? Então o que eu vou fazer aqui então, melhor? Eu vou parar isso aqui, né? E eu vou modificar uma por uma, né? Então, por exemplo, aqui eu vou editar a aparência, né? Show, pelo visto todas elas vão ter que ficar wireframe, pronto. Deixo aqui, ficou. E temos que colocar visível, né? Pronto. Então aí já mais ou menos dá uma ideia, né, do que é isso. Tem textura, então eu posso apagar as texturas. Na verdade, aqui eu vou tirar isso, pronto. E fica desse jeito, né? Esse é o primeiro, digamos assim, link, né? Para não perder, e observem que quando você seleciona o link, ele bota um marco, né? Um marco aí no centro do link. Se eu seleciono o link 3, ele botou outro marco, por isso vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou editar a aparência, né? Eu vou dizer, eu quero que coloque, a ver, isso aqui, wireframe, e quero que coloque, isso aqui. Só estou colocando o wireframe porque assim fica transparente e eu posso até mexer com algumas coisas. Então, não, esse aqui não precisa. Esse aqui precisa. Essa estrutura aqui também vou colocar o wireframe. Essa aqui já foi, já foi. Acho que já foi. Aí eu fecho.
desse jeito a gente vai conseguir entender o que eu quero dizer, né? Não vou mexer em todos, somente em alguns. E então é só selecionar aqui o link 2 que ele me mostra o marco, o link 3 e me mostra o marco de referência. Esse marco de referência tem que ser obrigatoriamente como ele está indicando aí. Bom, isso aí, vejamos por exemplo aqui no link 2, não necessariamente tem que ser como ele manda, né? Mas vamos adaptar isso aqui, né? Então eu vou fechar aqui de novo, né? Vou dar um play aqui, vou deixar que ele pare, né? Esse script a gente pode tirar também, pronto. E agora eu vou atualizar aqui, né? A junta 2 vai ficar em 0, perdão, a junta 2 vai ficar em 90, né? E a junta 4 também vai ficar em 90. E outra vez observamos aquele fenômeno, né? Que ele fica assim, né? Certo? Bom, diante dessa circunstância, o que eu vou fazer é o que? Selecionar todo o robô novamente com relação ao mundo. Eu vou colocar na posição certa, só para ficar melhor, né? Mais uma vez, eu venho aqui, e selecionemos o link 1. Não, perdão, link 2 aqui. Bom, essa numeração não tem que ser, não é a numeração que a gente utilizou até o momento. Digamos assim, a nomenclatura da numeração do link não é a mesma que a gente usou até o momento nos problemas e exemplos desenvolvidos, né? Bom, e observe que aí ele está colocando o marco, né? Observe que o eixo X desse link está para está em sentido contrário aos que a gente costuma utilizar. O eixo C coincide com os que a gente utiliza e o eixo Y também em outro sentido contrário. Isso é obrigatório respeitar isso? Não, isso na verdade vai depender muito de você, né? Porque se os marcos têm uma referência e em relação a eles você cria outras matrizes de transformação, então o movimento é coerente. O importante é que exista coerência, não existe uma receita para colocar os marcos em cada link. O importante é que você tenha uma coerência entre um marco e outro através das transformações homogêneas. Por isso, eu não vou me amarrar ao que o VREP coloca aqui, entendeu? Eu vou usar o que eu bem achar interessante e melhor, né? Então, já logo por esse motivo, eu vou pegar aqui a junta 1 e eu vou colocar ela visível, né? Só para que fique mais bom. Outra vez, mais uma vez, gente. A junta 1 vou colocar visível, tenho que parar a simulação. Pronto. Aqui. A junta 2 eu vou colocar como visível também. Aí já temos o que? Certo? Lembra que essas juntas, elas têm um tamanho que às vezes é desproporcional com o robô, né? Então, de alguma maneira, isso não é o caso, né? É, eu só estou mostrando elas para ficar claro, né? Que elas podem dar informação para a gente, né? E, bom, isso por um lado, né? Mas, bom, o que mais? A ver aqui. Então, pronto. Então, vamos deixar aqui. Eu não vou mostrar todas as juntas, porque também não tem muito sentido fazer isso. O robô nunca vai mostrar para você a junta assim de cara como o VREP mostra. Eu só estou usando essa ferramenta de VREP para facilitar o que eu vou explicar daqui a pouco. E daí para lá é somente indução, né, do que eu vou explicar. Então, pronto, já está feito aqui. Vou só executar de novo, certo? Vou esperar ele parar. E aí o que a gente vai verificar por enquanto? Vai observar, né, como devem ser modelados, né, os vetores screw, né, que a gente comentou. Então, a junta 1 ela vai estar em 0, a junta 2 ela vai estar em 90, que eu coloquei isso, em 90, e a
mostrando vai estar em 90 também. E evidentemente isso faz com que o meu robô tenha que ser deslocado com relação ao mundo um pouquinho mais para cima para não ter esse fenômeno que fica assim, ó, não fica 100% reto, né? Então não é uma... Bom, essa pode ser minha configuração home se eu quiser, mas pelo fato de ser em diagonal, não ser 100% reto, isso pode fazer com que minha matriz, né, minha matriz do home não seja simples, né? Seja uma matriz diferente da matriz identidade ou uma matriz que não tem necessariamente uns e zeros, né? Então por isso eu vou colocar aqui 0.3 só para que fique acima do chão e assim, né, poder verificar a posição reta. Por que isso acontece, gente? Porque o chão é estático e o último link ele é dinâmico e reativo, então ele não vai atravessar o chão, ele vai tentar chegar no chão e parar o movimento. Por mais que eu tenha obrigado ele a girar 90 graus, ele não vai chegar aos 90 porque tem um corpo que está batendo, fazendo colisão com o chão, né? Então, nesse sentido, eu tive que modificar um pouco a altura, tipo a posição do robô, para assim eu poder deixar que o robô execute os 90 graus, né? Vocês perceberam que eu modifiquei para 0.3 metros e aí pronto, aí o robô ficou reto nesse esquema aqui, né? E agora sim, com isso aí, eu vou, inclusive eu vou fazer isso aqui, isso, e agora sim, eu vou fazer um print legal, e eu vou mostrar aqui no Paint, né? Vou fazer um print, colo, corto, e vou botar no quadro, e a partir dele vamos fazer a modelagem da cadeia cinemática do robô, né? Então, vamos botar ele aqui. E só vou cortar aqui. Acho que agora fica melhor do que utilizando aquelas quatro vistas, né? Se precisar, tudo bem. Aqui já está a imagem, é só utilizar. Então temos isso aqui, gente, né? Pronto. E o que a gente vai fazer aqui então? Vamos primeiro partir do pressuposto de que a gente já sabia, né, que essas duas aqui eram articulações de revolução. Estou mostrando elas só para que vocês vejam que no VREP essas duas articulações estão tendo um tipo de, como se diz, um tipo de, de tipo interseção, né? Mas isso não vai acontecer na prática, né? Isso aqui é um modelo tridimensional, né? Mas então o que vamos fazer aqui agora é o seguinte, vamos utilizar, né, isso aqui para definir o eixo, né? Eu vou definir o primeiro eixo como S1. Então, eu vou utilizar aqui a cor, isso, né? Então, eu vou dizer que aqui tem um eixo S1, certo? Screw ou parafuso 1. Aqui vai ter um outro eixo S2. Ah, aqui é outra articulação, certo? É uma outra articulação do tipo, é uma outra articulação do tipo revolução e aqui tem um eixo, né? Então, esse eixo vem por aqui, passa por aqui e sai como S3, certo? Tem uma outra aqui que vem por lá, passa, tipo assim, entra aqui, passa pelo meio desse e sai como S4, certo? Tem um que começa aqui, atravessa isso, interseta com esse eixo screw e vem o S5. E aqui entra um, passa por aqui e gera o S6. Então temos 6 scripts associados a 6 articulações de revolução, então está tudo bem. Por outro lado, a gente vai ter que definir as distâncias, né, entre uma e outra. Isso aqui é bem delicado, aparentemente pode ser simples, mas não, porque aqui entra muito a geometria e as interseções entre as
articulações, né? Então, vejamos claramente que, como para ser mais coerentes com o que a gente já vem fazendo, eu vou pegar esse ponto aqui, aliás, essa, essa posição aqui, que é né, do S3, eu vou ver aqui que eu vou ter que definir, né, um marco fixo. Então, eu vou pegar aqui a cor azul e eu vou definir aqui, ó. Aqui eu vou definir, vamos definir CS, né? Para cá eu vou definir YS e para cá eu vou definir, perdão, nesse sentido, né? Assim, vou definir nessa direção XS. Pronto, temos meu marco fixo. Por outro lado, eu vou definir o marco de quem? Eu vou definir o marco do efetuador final, né? Do efetor final. E para isso, eu posso utilizar esse ponto aqui, ó, certo? E eu vou definir aqui, ó, um XB nessa direção. Vou definir nessa outra direção aqui vou colocar XB. Aqui vou definir o CB. E aqui pequenininho, tô colocando eles pequenininho porque ainda vou desenhar outras coisas, né? E aqui o YB, não dá espaço. Aqui, eu acho que eu vou colocar YB aqui, certo? Pronto. Pronto, já temos dois marcos, o fixo e o do corpo, né? Lembrando que isso aqui é o mesmo que o marco zero e aqui o do efetuador final, nesse caso é x6, né? Bom, e como é que a gente trabalha isso aqui então? Vamos definir as distâncias, né? Então, as distâncias, elas vão ser em função de quê? Então, primeiramente, com relação à primeira articulação, que é essa articulação aqui, S1, certo? Só que com relação a S2, há uma distância. O local onde você colocou o vetor S2, que é esse aqui, ó, que passa por toda a articulação S2, desde esse ponto até a origem do marco fixo há uma distância que eu vou definir como desde aqui até a projeção disso aqui, ó, que vai ser igual a H1, certo? Opa, parou aqui, gente, peraí, pronto, voltou. H1, certo? Então, beleza. Com relação a S1, será que existe algum tipo de distância? Existe algum tipo de distância aqui? Então, a gente tem que ver que o S1, certo? Ele gira e ele coincide, o seu vetor S1, ele coincide com CS. E se ele gira sobre CS, então ele não tem uma distância. Na verdade, aqui não tem distância. Você poderia dizer, não, até esse ponto, mas não. Esse ponto interseta com CS quando você se desloca H1. Então, S1 não tem como medir uma distância entre S1 e o marco fixo, porque S1 já passa perto de CS, passa perto de XS e passa perto de YS, ou seja, em outras palavras, como ele passa na origem, não tem como medir. Então, dica, se o vetor S que você está desenhando passa na origem do marco fixo, não tem distância. Ponto, acabou. Entendeu? Agora vem outra questão. Eu estou em S2. De S2 até S3, com certeza é uma distância, né? Então, aí sim eu vou ter que considerar uma distância. Essa distância eu vou colocar aqui, ó, como uma projeção deles. E vou colocar ela começando aqui e terminando aqui. Seria o quê? Eu vou colocar como se fosse L1. Então, essa distância vem aqui e vem até chegar aqui. Pronto. Então, há uma distância L1, certo? Agora, entre esse 3 e esse 4, olha aqui, há uma distância A. Então, já era.
outra distância a ser considerada, que eu vou chamar como L2, certo? Entre esse 4 e esse 5 há uma distância? Não, não porque eles se interceptam. Então, como se interceptam, não tem distância. Não tem distância entre eles. Agora, entre esse 4 e esse 6 há uma distância. Entre esse 5 e esse 6 há uma distância? Não, eles se interceptam. Entre esse 5 e esse 6 há uma distância? Não, mas entre esse 5 e o efetuador final há uma distância, que é qual? Bom, a gente vai definir essa distância, mas o que eu quero dizer é justamente isso. Então, vamos lá, entre esse 4 e esse 5 há uma distância, e a gente vai chamar de H2. Então, eu vou simplesmente projetar isso aqui, né? E eu vou colocar aqui H2 como se fosse a distância entre eles dois. Esse 5 e esse 4 se interceptam, então não tem distância entre eles. Mas entre esse 5 e o marco final tem uma distância que é qual? É a distância, então vamos projetar essa distância aqui, certo? E essa distância vai ser W1. Na verdade, aqui vou colocar W2 por uma questão. Eu esqueci de falar. Entre o marco, entre o, tipo assim, eu esqueci de falar o seguinte, entre esse 1, né, esse 1 e esse 3 há uma distância. Observem que esse 3 é assim e esse 1 está aqui. Esse 1, mesmo que ele esteja aqui, né, ele está impondo uma distância sobre esse 5. E essa distância está aqui, ó. O S1 ele está passando aqui, né? Certo? E o S5 ele está aqui. O link associado a S2, que é esse que está aqui, se a gente pega uma linha imaginária que passa pelo meio do link, ela vai chegar e vai passar por aqui, né? Certo? Ela passa por aqui e se intercepta com quem? Com esse 2, mas não é a distância com esse 2, é a distância com esse 1. Então, na verdade, existe uma distância que eu vou chamar de W1 entre essa interseção aqui, ó. Essas duas coisas. Então, pronto, aí temos várias distâncias já. Esse é distância com quem? Com o link. Então, na verdade, existe uma, como se fosse uma pequena extremidade aqui, né? Deixa eu desenhar melhor isso aqui, né? Pô, eu tô achando que ficou muito mal desenhado e aí não vai dar para entender. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui tem o link, né? O link, né? O link que vocês estão vendo aqui. E temos, né? Na verdade, ainda está muito ruim. Não dá pra ver. Eu acho que eu vou utilizar outra cor aqui. A ver se talvez com outra cor fica melhor. Amarelo. Eu acho que amarelo aí fica melhor. Aqui, amarelo. Pronto. Então aí a gente vai ter uma distância que vem daqui dessa interseção e passa por aqui. Pronto. Agora sim, entre essa linha amarela e a vermelha, que representa o link, temos W1. E aí, agora sim, então temos várias distâncias, né? Bom, que mais temos aqui então? Bom, então aí ficou claro, né? Certo. Uhum. Então vamos lá. Agora vamos começar a fazer a definição da matriz home. Então, a partir desse robô aí, vamos definir a matriz home, a configuração inicial, né? Já que essa vai ser minha configuração inicial, então eu vou definir M como sendo, opa, eu vou definir M como sendo
Então vamos minimizar um pouquinho aqui, eu vou mandar para aqui, certo? E aqui temos que M vai ser igual a o eixo XB, ele coincide com XS, só que em posição negativa, então menos 1, 0, 0. O eixo Y, ele coincide com Z, só que no mesmo sentido, então é 0, 0 e 1. E o eixo Z do marco final, do efetuador final, coincide com YS, então é 0, 1 e 0. Já por outro lado, o vetor que representa a posição do marco final vai ser, preste muita atenção a isto. Aqui vai ser 0, 0 e 0, né, que já sabemos. E aqui é 1, só falta essa parte aqui. Então, para definir essa parte aí, vou utilizar em cor vermelho, né? Primeiro vamos ter que definir a posição em x, né? Então, em x, pronto. Essa origem com relação a essa origem aqui está deslocada em XS L1 mais L2, né? Observem que essa linha vermelha se intersecta com essa aqui e essa por sua vez com essa aqui. Então, esse ponto segue uma trajetória que se conecta com essa estrutura aqui. Então, podemos dizer que as coordenadas são L1 mais L2. Eu somente vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui. Vamos ver se ele me deixa. Ficou muito pesado essa aqui, essa imagem. Então não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar uma outra cor, sabe? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui para não ficar muito denso isso aqui. Vou pegar a cor verde, certo? Verde. E aí analisamos a posição. Então a posição disso aqui vem por aqui, vem por aqui e vem por aqui. E a gente descobre então que isso aqui, essa linha tracejada pertence a um plano que contém essa linha tracejada. Então coincide com essa linha aqui vermelha, que por sua vez, desde aqui, ó, sobe por aqui, vem por aqui e chega por aqui. Então em x, esse é o mesmo que L1 mais L2. Isso aí é fato. Agora imaginemos em Y, né? Vamos fazer em Y. Y do Marco Fitch. Então estamos aqui, né? E se isso está aqui, então como será em Y? Em Y, então teríamos que analisar quanto ele está longe, certo? Essa origem com relação a essa, certo? Sendo que com relação à origem tem um W1 aqui, certo? E essa linha aqui, ela é paralela, certo? Ela é paralela com essa linha que desenhamos aqui, que contém L1 e L2. Então, dessa maneira, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a ver, Y, ele está aqui, certo? E chega por aqui. Quando ele chega aqui, podemos seguir essa linha aqui, certo? Essa linha aqui, que é como se estivéssemos seguindo aquela linha vermelha, né? E aí a gente se encontra com quem? Com W1. E como estamos em YS, então podemos dizer que ela se desloca W1 e um outro pedacinho que é equivalente a W2. Ou seja, essa parte aqui, mais essa parte aqui, é o que se desloca a partir da origem para estar no centro do marco do efetuador final. Então é W1 mais W2. Então W1 mais W2. E em C, teríamos que analisar mais uma vez. Estamos aqui, certo? Em C, é aqui, né? Sabemos que ele está na posição H2. Mas a posição H2 é com relação ao S4. O S4 é paralelo aqui a S2. Desde, certo? Então, olha bem. E S6, com certeza, não deve ser igual
a posição do marco fixo. Então tem uma coisa a ser falada aqui. Se esse 6, certo? Não é paralelo, em outras palavras, não é paralelo, né? Eu vou escrever isto diferente. Se esse 6 é o vetor de script da junta 6, né? Esse 6, não é, digamos assim, ele é paralelo, mas ele não está no mesmo plano, né? Então, não está no, no mesmo plano de S2, perdão, de do marco do plano X, no mesmo plano, vou colocar aqui, do mesmo plano X, S, Y, S, então as origens do marco, né, nesse caso, do marco do efetuador final com o marco fixo zero não são iguais. Então, nesse sentido, isso seria a condição mais apropriada. Então é, a, a origem de o marco B não é, não está no mesmo plano x, s, y, s do marco S. Só por essa questão aí, então a gente vai ter que, eu vou te explicar isso melhor usando o próprio wrap. Eu tenho isso aqui, né? Eu vou girar um pouquinho e aí eu estou dizendo o seguinte, ó. Vamos lá, inclusive com a vista, aquela vista que é essa aqui, se não estou errado. É isso mesmo. Essa vista é ótima. Observem que aqui está, eu vou fazer um print porque é melhor, realmente fica muito melhor com o print. Eu faço um print dessa imagem aí para explicar isso aí, porque isso aí realmente tem que ficar bem claro. Então eu vou aqui Paint, vou pegar essa imagem que acabei de mostrar, né? Certo? Eu vou copiar. Eu vou explicar aqui agora. Então observem que o que eu quero dizer é o seguinte. Bom, vamos fechar isso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui temos que, tá, de acordo com a imagem, né, a imagem inicial lá que eu tenho, temos o que? Eu tenho que aqui, vou colocar em azul, aliás, para que seja idêntico ao que eu tenho lá na imagem com vista em três dimensões, né? Então eu tenho aqui um ponto, né? Para cima eu tenho aqui YV e para cá eu tenho XV. Saindo da tela vai ficar quem? CB, certo? Pronto. E aqui eu tenho quem? Nesse ponto eu tenho CS, né? E aqui eu tenho XS. Pronto. E saindo da tela eu tenho quem? YS. Pronto. Isso aí a gente já sabia. Acho que inclusive a cor não ajudou muito, mas vou escrever aqui XB, YB, CB, XS, CS, YS. Saindo da tela aqui no marco fixo, né? O marco zero também, por definição, eu tenho YS. E aqui no marco do efetuador final, saindo da tela, temos
ZB, né? Em que a gente está falando com relação a essa posição em Y? Pois veja bem, aqui estamos em Y, não é? Aqui estamos em, perdão, estamos em C, né? Estamos falando de C. Então, com relação a C, sabemos que há uma distância daqui até chegar ao marco, certo? Aqui, esse marco aqui, que é o marco associado à articulação S1, e a gente descobriu que essa distância, ou melhor, a gente definiu essa distância como H1. Então, é uma distância H1. Só que aqui temos, com relação a esse ponto aqui, né? E com relação a um eixo que a gente falou aqui, que aqui por aqui passa, então vamos deixar claro, né? Por aqui está passando quem? Em cor roxa, aqui está passando, por esse ponto aqui também está passando quem? Esse 6, né? Tá aqui, ó. E lá em cima, por aqui, está saindo quem? Esse 4. Então, decimos que a gente concluiu que esse S4, ele condiz, né? Em posição com quem? Com essa origem aqui, né? Então, na verdade, bom, porque eu estou tentando inserir isso. Então, esse 4, certo? Esse 6, certo? Não está. Ah, fechou esse negócio aqui, gente. Espera um momento que acho que carregou aqui o programa e não sei, fechou. Vou abrir de novo aqui. Então, só para que vocês saibam, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando as origens não estão no mesmo plano, então aí tem uma distância. E é isso que estou querendo dizer para poder calcular a distância que há em ZS, né? Que já estamos medindo isso tudo com relação ao marco fixo, né? Então, por esse motivo, deve existir uma distância entre o marco do efetuador final e o marco fixo, né? Esperemos aquí le abrir de nuevo. Uhum, pronto. Estamos abrindo aqui de novo. E então, continuando, né? Esse ponto aqui da origem, ele está abaixo de esse 4 por uma distância, né? Que a gente falou que era qual? H2, né? Então, tem uma distância aqui de H2. Pronto. Essa distância H2 bate com H1. Só que observe, ou notem, né, na verdade, que eu posso ter inclusive essa posição um pouquinho, ou seja, tipo assim, se eu coloco H1 e subtraio H2, eu vou ter um remanescente que vai bater com quem? Com a posição desse marco do efetuador final. E se dá um valor negativo, pois então está dizendo que está abaixo disso. Concordam? Então isso faz sentido. Então a distância aqui, na verdade, tem que ser quem? Só por essa, só por essa situação aí, vai ser H1 menos H2. Em quem? Em C. Então, vou colocar aqui o H1 menos H2. E aí, então, temos a estrutura do home desse robô, certo? Já com isso aí na mão, agora sim podemos passar a calcular usando essa imagem aqui, né? Usando essa imagem digamos assim, as velocidades angulares e as velocidades lineares de cada um. Então eu vou minimizar isso aqui para poder inclusive escrever melhor. Pronto. E agora sim, então começamos, né? Primeiramente, ômega 1. Então, ômega 1 seria igual a quê? Ômega 1 está sobre S1, só que S1 é uma articulação de revolução, ela gira somente, então ela gira, vamos assumir que ômega é igual a 1 radiano por segundo, né? Então a gente conclui que ômega 1, neste caso, ele acontece ao redor de S1, né? Ômega 1, logo ele acontece sobre o eixo CS, né? Estamos aqui, ó. A cor azul talvez não deve estar ajudando muito, mas é isso aqui, né?
Então ele acontece sobre CS, por isso vamos escrever ele como 001 transposto, né? E falta o quê? A velocidade, né? Hum, a gente já pode, inclusive, concluir, certo? Que esse marco associado a essa articulação, certo? Como o eixo S1 ele passa na origem do marco fixo, ele não tem nenhuma distância. Lembremos que V1 é o mesmo que menos S1 chapéu θ1 ponto produto cruz com P1 mais pitch em 1 vezes S1 chapéu vezes θ1 ponto. O pitch ele vai depender da velocidade linear. Tem velocidade linear nesse caso? Não, porque uma articulação de rotação ela está passando justo, o vetor S1 ele está passando justo pela origem. Então, primeira coisa, não tem contribuição linear, então zero. E como ele passa pela origem, certo? Como ele passa pela origem, a gente não pode concluir que existe um valor aqui. Aqui é simplesmente zero. Então, conclusão, zero vezes zero produto cruz qualquer coisa. Isso aqui lembramos que é ômega 1, pois então vai dar zero, né? Então já está dado, né? Podemos escrever logo como zero, zero, zero transposto. E aí está. Vejamos ômega 2. Ômega 2. Ômega 2 acontece aqui, certo? Ômega 2. Como ele acontece aqui, vemos que S2, certo? Ele está separado, certo? Olha aqui, está separado do marco fixo por uma distância que chamamos de quê? De H1, né? Lembre aqui, ó, H1, certo? Então, o que a gente pode fazer agora é escrever ômega 2 em função do eixo S2, só que nesse caso ele é paralelo a YS, nesse caso é 0, S2 é paralelo com YS. Então, fica, hum, fica 0, 1, 0 transposta. E V2, então vamos ver V2. V2 vai ser igual a menos S2, chapéu, θ2 ponto, produto cruz com P2, mais H2, S2 chapéu, θ2 ponto. Isso significa que tem contribuição linear? Tem contribuição linear? É a pergunta. Tem contribuição linear? Não, não tem contribuição linear. E P2 nesse caso é quanto? Então aí teríamos que analisar a posição que esse 2 está afastado do marco fixo. Ele está afastado H1. Então, certamente, H1 em quanto? Em Y, X ou Z? Então, em Z. Então, aí teríamos que dizer que o V2 vai ser igual a um vetor que isso aqui já sabemos é ômega 2, que é 0, 1, 0. Produto cruz, e menos, né? E produto cruz com quem? Com a distância. A distância vai ser, nesse caso, 0 em x, 0 em y e h1 em c. Então, 0, 0 e h1, certo? Pronto. O produto cruz dessas duas coisas vai dar, né? Vai dar menos, né? Só pelo fato de que isso aqui é ortogonal a isso aqui, então outro resultado também tem que ser ortogonal a eles dois. A única maneira é que seja ortogonal é ficando menos H1, 0 e 0. Pronto, aí temos V2. Então, olha aí, V2 já está pronto e ômega 2 é isso aqui. Imaginemos que a gente quer calcular agora ômega 3. Ômega 3 é de que sentido? É de que tipo? Ômega 3 está associado também a um eixo que é paralelo a YS, então escrevemos aqui 0, 1, 0 e transposta. A velocidade é 3, ela vai ser menos S3, né? θ3 ponto, produto cruz com P3 mais H3, S3, chapéu, θ3 ponto. Com isso aí, a gente vê, mais uma vez, se existe ou não existe contribuição linear. Não existe contribuição linear, é uma articulação do tipo revolução. Por outro lado, temos que V3 vai ficar então, V3 vai ficar igual a menos o produto cruz de 0, 1, 0,
Produto cruz com P3. P3 nesse caso seria o que exatamente? Teríamos que ver S3 está separado da origem em dois elementos, L1, certo? E H1 também. Nesse caso, então, vamos ter que utilizar L1 e H1. L1 em X e H1 em Z. Então, seria L1, 0 e H1, né? Dessa maneira, temos um, um resultado calcular. Bom, se a gente for fazer com produto cruz usando um determinante, pois a gente teria o seguinte, assumindo, né? Então, deixa eu colocar aqui, assumindo I, J e K, né? Uma base, né? Para o marco S, que também por definição é o marco zero. Então, a gente pode dizer que V3 é igual a menos, certo? Vai ser menos, vamos continuar aqui, né? Vai ser menos, nesse caso, I, J, K, né? 0, 1, 0, L1, 0, H1. E aí temos o que como resultado? Pues temos em I, teríamos H1, certo? Só que lembremos que aqui tem um negativo, então fica menos, então ficaria H1 em I. Em J, a gente efetivamente não vai ter nada, então 0. E em K, vamos ter menos L1K, menos L1K, certo? Ou ainda, vamos ter, em outras palavras, em forma vetorial já expressando isso, teríamos menos H1, 0 e L1 transposto. Então, o resultado disso aqui, V3, é exatamente isso aqui. Pronto, está calculado. Agora vejamos ômega 4. Ômega 4. Ômega 4 está associado ao vetor S4, que como já vemos aqui, né, ele está associado ao vetor CS, só que em sentido contrário, certo? Então vejamos aqui, ó. Estou querendo mostrar isso aqui, ó. Perdão, não, não, não. Ômega 4 não, ômega 4, perdão, ômega 4 associado a S4, ele é paralelo ainda a YS, então continuamos com 0, 1 e 0. Observem que quem desenhou os vetores script fui eu. Então eu desenhei de tal maneira que eu pudesse ter facilidade nisso. E aqui estou vendo isso, ó, os primeiros, aliás, o vetor 2, ômega 2, ômega 3 e ômega 4 são idênticos. Então isso facilita muita coisa, né? Por outro lado, temos que V4 é igual, mais uma vez, V4 está associado a uma articulação de revolução. Então já de cara a gente pode dizer que não tem contribuição linear e que isto aqui vai ser menos ômega 4, certo? Produto cruz com P4. E quem é P4? Então aí temos que ver mais uma vez quem é P4. Esse S4, certo? Ele é paralelo aqui a S3. Então, ele está nessa posição aqui, está H1 acima da origem do marco fixo. Pronto, isso por um lado, está em Z. E em X ele está L1 mais L2. Então, na verdade, aqui vai ser assim. Vamos ter que escrever de maneira diferente. Vamos ter que escrever assim. Então, então vai ser 0, 1, 0, produto cruz menos com uma estrutura como L1 mais L2, 0 e H1, certo? Bom, o resultado disso aqui pode ser escrito rapidamente, porque olha aqui, a estrutura é a mesma. A estrutura disso aqui, ó, é a mesma disso aqui, ó, certo? Perdão, disso aqui, não, disso aqui, gente, foi mal, certo? É a mesma estrutura disso aqui.
né? Conclusão é somente colocar aqui, ó, menos H1, 0, L1 mais L2, certo? Pronto. E aí está V4. Quem seria ômega 5? Então vamos ver ômega 5, como fica. Ômega 5. Ômega 5 ficaria. Então, vamos ver quem é ômega 5. Ômega 5, aí sim, ele, nesse caso, coincide com ZS, só que em sentido contrário, né? Observem que aqui ele gira assim, certo? E CS está em sentido contrário. Então, esse 5 é paralelo com esse 1, só que em sentido contrário, logo ele é negativo. Então, 0, 0, menos 1. E transposto. Já uma coisa diferente é o que costumamos fazer nos exemplos anteriores. Então, já é uma coisa nova. Por outro lado, temos o quê? Que isso aqui, V5, também, por ser de revolução, seria menos ômega 5, produto cruz com P5. O resultado disso aqui vai ser que menos 0, 0, menos 1, produto cruz com P5. Só que P5, quais são os componentes de P5? Então, observe que esse 5, ele está a uma posição, ele está longe tanto quanto esse 4 em XS, L1 e L2. Então, em X é L1 mais L2. Então, aqui já de cara sabemos que é L1 mais L2 em X. Esse 5, por sua vez, ele está em Y um pouco afastado. Por quê? Porque ele está a uma posição, aqui ó, aqui tem uma, eu vou desenhar de perto isso aqui. Isso. Só quero mostrar de perto. Observem que esse 5, ele passa aqui, mas se a gente pegar uma linha imaginária aqui, ó, nesse link aqui, vemos que ele está separado a uma distância disso aqui. Essa distância aqui, quanto é? Se a gente pegar a informação que temos aqui é W1, né? É W1. Então, como é W1, então é simples. Vamos aqui e colocamos em Y W1, né? Temos W1. Vou botar isto aqui menor de novo, né? Temos W1, certo? E 0 em Z. Por quê? Porque com relação e 0 em C, né? Pronto, aí está. A ver, isso com relação a ômega 5, né? Que estamos falando aqui. Pronto. Certo? Ômega 5 tem a ver com esse vetor, mas o marco ele está aqui, né? Então a gente pode dizer que ele condiz com a origem disso aqui, né? Bom, isso por um lado, né? E agora a multiplicação deles dois ficaria como? Multiplicação deles dois, fazendo mais uma vez, né? Produto cruz, né? Então, assumindo, né? Que o spam de uma base I, J, K gera o espaço fixo que por definição é o marco local zero, é o marco fixo zero. Então, I, J, K, né? E aqui teríamos quem? Teríamos zero, L1 mais L2. Daqui teríamos 0, W1. E aqui teríamos menos 1, isso mesmo, menos 1,
0, tudo isso multiplicado por menos, já que temos um menos aqui, e teríamos o seguinte, em I teríamos W1, né, positivo, certo? Então, isso, menos menos W1, em J teríamos menos L1 menos L2, tudo multiplicado, ou bueno, ou colocamos assim, J, e em K, evidentemente, zero. Conclusão, temos já expressando tudo em forma vetorial, em forma sucinta aqui, V5 vai ser igual a, vamos colocar aqui, vai ser igual a menos W1 L1 mais L2 e 0, transposta. E aí está. E só falta agora o último, que seria o W6 e V6. Mas com isso aqui a gente já está começando a entender qual a utilidade dessa abordagem baseada em script, né? O que agora só está faltando fazer é calcular W4, perdão, W6, né? Vamos lá, temos aqui W6 igual a W6, ele está evidentemente com relação ao eixo YS, então 0, mais uma vez, 1 e 0. Pronto. E V6 menos ômega 6, produto cruz com P6. P6, dessa vez vai ser o quê? Um vetor que contém L1 e L2 em X, certo? E tem H1 menos H2, a mesma situação daqui, H1 menos H2, certo? Porque ele está para baixo, né? Então, H1 menos H2, certo? Em Z e 0 em Y. Por quê? Porque a gente observa que em Y, a origem disso aqui com relação a Y não se deslocou. Mas onde está esse marco? É o marco do... A pergunta é o marco do efetuador final? Não, é o que está justamente aqui, na interseção, certo? Na interseção. Então, na interseção, isso aqui coincide com, né, o marco fixo, né? Podemos dizer. Então, como coincide com o marco fixo, em Y não tem nenhuma mudança, só tem mudança onde? Em Z e em X. Então, P6, eu vou colocar aqui, visto que P6 é igual a, vamos colocar aqui, L1 mais L2, 0 em Y e H1, a mesma coisa que colocamos aqui na configuração home, menos H2, então temos o que? Então, né, V6 é igual a, fazendo o produto cruz disso aqui, isso não vai ser muito diferente desse caso aqui, ó. O que acontece nesse caso? Multiplicamos 0, 1, 0, certo? 0, 1, 0 também aqui. L1 mais L2, L1 mais L2 aqui. E aqui temos H1. E aqui temos H1 menos H2. Só que quando colocamos H1, ele passou para cima na posição X como menos H1. Então, por indução matemática, a gente pode dizer aqui, né, que o resultado disto é H2 menos H1, 0, L1 mais L2. E aí está. E está solucionado o problema. Então com isso aí, agora a gente tem um conhecimento melhor sobre a cinemática inversa, a cinemática direta do UR5, certo? Então, dessa maneira a gente finaliza esta aula e, como eu falei anteriormente, vou deixar uma lista de exercícios para que vocês trabalhem esses sistemas robóticos, tá? Obrigado e até mais.